Gente, boa noite. Para quem eu não dei boa noite ainda. Buenas. Nossa aula de hoje, nossa terceira aula, nós vamos falar sobre proteção na radiologia, né? Bem curtinho o nosso assunto de hoje, mas eu vou dar uma pincelada no que a gente já falou anteriormente para ir juntando, né, os assuntos. E nós vamos fazer a nossa lista de exercícios que eu mandei hoje no WhatsApp para vocês, no grupo. Né? Vocês viram? Vocês baixaram a lista? Sim. Pois é, teve alguém lá no CTA que hoje que pegou a apostila e o artigo também, se eu não me engano. Hoje, só não sei quem foi que eu não vi. Mas a gente foi lá buscar. Pois é, eu não fui não, mas você pega segunda-feira. Eu ainda não Foi quem? tive Eu tempo hoje. também. Eu também fui. Eu peguei também. Beleza. Ótimo. Só não que não pegou uma pra mim, hein, Samir? Porque eles não dão, só pra pessoa, né, amada? E não ia adiantar nada que eu não ia deixar na tua casa. Mas eu ia buscar aí, né? Então, gente, vamos. Eita! Vocês gostam de conversar demais. Muta aí o microfone de vocês. Vamos começar a nossa aula que vai ser bem rapidinho hoje. 40 minutinhos a gente termina, tá? Vamos lá. Na nossa primeira aula, nós demos a introdução, né, na questão da radioterapia, um assunto bem simples, básico. E aí nós falamos sobre o câncer, o que é o câncer, né? De novo, a fotinha do esquema. Vamos ficar atentos a essa fotinha aí, nessa imagem. Quais são os passos, tá? Foquem na imagem. Foco na imagem. Onde a gente vê aí na primeira células normais, na segunda ocorre a divisão celular, né? Na terceira a célula mutada, né? A célula normal vai sofrer alteração no material genético e vai dar origem a uma célula alterada, mutada. Essa célula vai sofrer uma reprodução de maneira desordenada, dando origem ao tumor, tá? E aí o câncer vem ser as células mutadas que invadiram outros tecidos e órgãos, tá? Então, se a gente perguntar o que é o câncer, a gente pode dizer nas nossas palavras que é o crescimento desordenado de células mutadas, né? Nas nossas palavras. Se quiser escrever como que tá na apostila, não tem problema, tá bom? Aí nós demos alguns fatos sobre o câncer, né? Que ele pode ser hereditário ou também fatores ambientais, tá? Vimos que a exposição excessiva ao sol causa o câncer de pele, eu acho que todo mundo já sabia disso, né? Érica, só interrompendo só um pouquinho, é porque tua voz tá baixa aqui no meu. E olha que eu tô falando de ouvido. Fala só um pouquinho perto do fone, Melhorou agora? por favor. Melhorou? Agora sim. Show. Pois é, sobre os fatos do câncer, né? Ele pode ser hereditário, a exposição excessiva ao sol pode causar o câncer de pele, que todo mundo já, né, podia imaginar. Gente, uma curiosidade aqui, peles mais branquinhas são peles mais sensíveis, tá? São peles que têm mais facilidade de desenvolver o câncer de pele, tá bom? Então, as pessoas mais morenas, elas têm mais sorte aí com essa questão de câncer de pele, tá? Não que não pegue, tá? Mas é porque, assim, há uma dificuldade um pouquinho maior para desenvolver. As peles mais branquinhas, mais clarinhas, são mais sensíveis. Então, o pessoal que é branquinho aí exagera um pouco mais no protetor solar, tá? DSTs, né, que são doenças sexualmente transmissíveis, também podem causar o câncer, tá? Fumar causa o câncer, todo mundo também já deve saber disso, né? Câncer de pulmão. Outro fator, né? Que 80 a 90% dos cânceres resultam de fatores ambientais. O câncer de pele, por exemplo, quando é por conta do sol, ele é um fator ambiental, né? Por conta do sol. Aí ele se encaixa, né, nesse quadro aí, tá? Outro fator aí, né, é que as crianças correspondem melhor ao tratamento de câncer, tá?
Aí nós vimos sobre a equipe multidisciplinar, sempre, em todos os aspectos, em todos os exames. Tudo que a gente vai fazer dentro do hospital envolve, de uma forma ou de outra, uma equipe multidisciplinar, e não seria diferente na radioterapia. Aí é onde eu sempre vou estar tocando, toda aula eu vou tocar nessa tecla para vocês, tá? Não existem só esses 3 profissionais na equipe multidisciplinar da radioterapia, tá? Envolve mais profissionais. Envolve nutricionista, é muito importante para os suplementos e tal, porque o paciente fica mais frágil, debilitado, tá? Tem psicólogos, tem uma série de profissionais envolvidos. Mas nós vamos aqui destacar os 3 principais para a realização do exame de radioterapia, do exame não, né, do tratamento de radioterapia, né? Então, se eu perguntar para vocês em alguma questão, quem são os profissionais que formam a equipe multidisciplinar de radioterapia, se você quiser escrever mais profissionais, ok, tá? Mas se vocês escreverem os 3 para mim, o médico, o físico e o técnico ou tecnólogo, tá correta, tá? Porque é o que eu tô batendo na tecla com vocês, que são esses principais. E aí nós vemos a função de cada um deles, né? A do médico, que é de avaliar o paciente quando ele chega, decidir a dose de radiação que vai ser aplicada, planejar o tratamento que vai ser realizado, acompanhar o paciente durante o tratamento, tá? O físico vai ser a questão mais burocrática do tratamento, né? Vai calcular a dose que vai ser aplicada no paciente, acompanhar o planejamento, né? Antes do tratamento em si, realizar o controle de qualidade na ausência do dosimetrista, tá? Que a gente falou também sobre eles. E o papel do técnico ou tecnólogo, que vai ser de verificar e conferir o diagnóstico, explicar para o paciente como que vai ser realizado o tratamento, preparar a sala, né, manter as marcas e tatuagens no paciente, que a gente viu que lá no planejamento vai ser feitas as tatuagens, as marcazinhas, né? Vai colaborar na simulação e no planejamento, ele vai estar presente quando essas marcas, essas tatuagens forem feitas, então ele vai saber direitinho por que ela tá lá, como que ela foi feita, e a função dele é manter essas marcas, né, essas tatuagens presentes no paciente durante todo o tratamento, tá? E observar também as reações causadas durante o tratamento de cada paciente e passar qualquer alteração que ele observe para o médico, tá? Os conhecimentos gerais que se devem ter, conhecimentos de oncologia, efeitos da radiação, conhecimentos básicos de enfermagem, até mesmo para você pegar no paciente, para você movimentar ele, né? Sobre efeitos colaterais que a radioterapia causa e os conhecimentos de radiologia. Vimos o papel do dosimetrista em radioterapia, que vai ficar aí entre as funções do físico e do técnico, tá? Com a supervisão do físico, ele participa e executa atividades na calibração do feixe, tá? E precisa de uma formação técnica, pelo menos, para poder fazer esse papel, desempenhar esse papel, tá? Aí nós fomos para a parte de o que é a radioterapia em si. Então, teve o questionamento, o que é a radioterapia? Vai ser um tratamento no qual eu utilizo radiação ionizante para eu destruir ou impedir células tumorais que elas se multipliquem, tá? Então, esse é o conceito de radioterapia. Em qualquer canto, se alguém perguntar para você o que é a radioterapia, ela é um tratamento com radiação ionizante que tem lá o dever de destruir ou pelo menos impedir células tumorais de se desenvolverem, tá? De se multiplicarem. Ela também pode ser feita para duas... não consigo lembrar a palavra agora. Com 2 intuitos, né? Ou para a forma curativa ou para a forma paliativa. A curativa era, como o nome já diz, que é para curar o paciente do câncer, né? Da sua patologia. Ou da forma paliativa, que é para amenizar a dor, tá bom? Gente, só um pouquinho, tá? Rapidinho, só beber uma água. Voltei. Aí tá. Nós vimos os principais métodos de aplicação da radioterapia,
né, que vem a ser a teleterapia ou a braquiterapia, aonde a teleterapia tá aí uma imagenzinha, que é o tratamento externo por meio do aparelho emissor de radiação, seja a partir de fontes naturais ou artificiais. E a braquiterapia é para aquele tratamento interno por meio de pequenas sementes. Essa imagem aí são pequenas sementes, tá, gente, da braquiterapia, que vão ser colocadas diretamente no corpo do paciente, na região a ser tratada, tá? E aí, na aula de ontem, nós aprofundamos um pouquinho mais sobre a tele e a braquiterapia. A teleterapia vai ser uma fonte que vai se encontrar a uma distância aí de 60, 80, tá? A 100 centímetros do paciente. Esse tratamento, ele costuma durar entre 2 e 7 semanas, conforme o caso e o tipo da doença que vai ser tratada, né? É feito o planejamento da dose e as marcações no corpo do paciente, né? Com caneta, tinta, tatuagem, tá? E aí, a gente tem que sempre lembrar: teleterapia, tratamento externo. Braquiterapia, tratamento interno, né? Na teleterapia, a gente tem aí o aparelho que emite radiação, que ele pode ser a partir de fontes naturais, que vem a ser o cobalto 60 ou o césio 137, ou de fontes artificiais, que vem a ser o acelerador linear. Então, teve algum questionamento aí de quais fontes, né, é feito o tratamento de teleterapia, o aparelho emite quais tipos de fontes. A gente pode dizer aí que são duas, naturais e artificiais, né? Nas fontes naturais, o cobalto 60 ou césio 137, e nas fontes artificiais, o acelerador linear. Aí nós temos a imagenzinha do césio 137 e do cobalto 60, que é lá das fontes naturais, tá bom? A unidade de cobalto, né, que é conhecido como telecobaltoterapia, emite radiação gama, onde eu expliquei para vocês ontem bem certinho que ele fica emitindo, né, a radiação, e ele é meio que vedado, né, para que quando termine a sessão não fique emitindo radiação direto na sala, tá? Ele fica emitindo direto, mas aí é meio que vedado, vamos dizer assim, tá? Falei isso ontem para vocês. O acelerador linear, que vai ser o equipamento que utiliza a interação dos elétrons com o alvo metálico para produção de fótons de alta energia, tá? Eles possibilitam a realização de tratamentos tanto com feixes de elétrons como com feixes de fótons. Vocês estão percebendo que sempre a gente fala de um assunto e dentro dele a gente tem dois caminhos, certo? Deixa eu voltar aqui. Teleterapia, né? É um tratamento externo com um aparelho onde eu posso ter fontes naturais ou fontes artificiais. Aonde a minha fonte natural vem a ser o cobalto 60 ou césio 137, e na minha fonte artificial eu tenho um acelerador linear. Beleza, descobri isso. Eu tenho a unidade de cobalto, que vai ser conhecida como telecobaltoterapia, com emissão de radiação gama. Show! Quando eu passo para a minha outra fonte artificial, né, essa anterior que a gente estava falando era de fonte natural. Quando eu vou falar da minha fonte artificial, que é o acelerador linear, aí eu já encontro dois caminhos de novo, tá? Ele pode ser com produção de fótons ou de feixes, né? Elétrons ou de fótons, perdão. Aí a gente foi diferenciar, né, esses dois tipos de tratamento dentro do tratamento de teleterapia com fonte artificial. Eu tenho um tratamento com feixes de elétrons, que vai ser o tratamento mais superficial, tá? Com baixo poder de penetração. No acelerador linear, eu vou utilizar micro-ondas em um tubo com vácuo para fazer o aceleramento desses elétrons, tá? Já o tratamento com feixes de fótons é para o tratamento mais profundo, com alto poder de penetração. Então, de novo, fontes artificiais, nós temos o acelerador linear, onde ele pode ser de dois tipos: o tratamento com feixe de elétrons, que é o tratamento mais superficial, e o feixe de fótons, que é o tratamento mais profundo. Entenderam isso aí, gente? Tem alguma dúvida?
Acho que não, tá todo mundo calado, né? Inclusive, inclusive tem uma. Tem o. Tupi no. Esqueci a diferença, né? Entre um. Tá, Né? Eu coloquei o. Não, depois eu falo. é porque tá falhando um pouquinho, mas Que é assim, acho que não tá também. Tá falando direito? tá, pra mim tá falhando. Quando eu falo pra vocês, tá saindo certinho, gente? Tá. O Márcio tá falhando. É, então é a internet do Pra Márcio. mim tá falhando. Então é a dele. Pra mim também tá falhando. Ah, mas eu falando pra vocês, tá falhando? Não, tá ok. Ah, Tá ok. beleza. Pra mim tá. Pra mim tá também. Tá o quê? Falhando ou bem? Tá falhando. Falhando. Mas tá dando de entender? Sim. Acho que deve ser a internet que deve estar. Tá sim. Gente, se não tiver, se tiver falhando, não tiver dando pra entender de jeito nenhum, sai e entra de novo, tá? Que eu espero. Tenta sair e entrar de novo, que eu acho que melhora. Eu tô ouvindo bem. Ah, então beleza. Vamos. A Ana Paula saiu. A Sâmia. Vamos esperar elas voltarem. Mas tu tá me lembrando? Tô olhando. Oi? Tu tá me ouvindo normal ou tá falhando? Agora melhorou a tua. Tava falhando. Podemos continuar. Melhorou aqui também. Podemos continuar, gente? Matheus tá com fome. Pode. O Matheus, ele tá com fome, ele tá com sono, mesmo com vontade de estudar, né, Matheus? Esse Matheus é bom. Ainda bem que ele é sincero. Vai lá, gente, continuando. Aí, nós falamos da teleterapia, né? Aí, na bracterapia, nós falamos que, de novo, tratamento interno, a curta distância, por meio de pequenas fontes radioativas colocadas diretamente no corpo do paciente, na região a ser tratada, ou lá diretamente no tumor, tá? Aí, nós vimos que a localização das fontes em bracterapia, ela pode ser intracavitária, né? Traqueia e cavidade uterina, intersticial, né, na estrutura sólida, ou superficial, na pele. Aí nós vimos algumas imagens, a do colo uterino, a da próstata. E aí acabamos a aula de ontem. Agora nós vamos dar continuidade na aula de hoje. Vou colocar para vocês aqui, tá? Só um pouquinho. Enquanto isso, o pessoal tá aí combinando qual é a janta, cachorro quente, pizza, pensa que eu não tô vendo. Érica, inclusive essa aula que vai proteção radiológica aí, não, agora justamente dessa matéria, né? Inclusive eu tava lendo algumas coisas que eu tava relembrando, né? Inclusive dos princípios lá, né? Dos princípios da justificação. Ah, sim, vocês estavam estudando, né? Aquele princípio da otimização. Vocês estavam estudando sobre Eu já isso? fiz já o exercício. Ah, tá bom. Já fiz já o O exercício. que eu mandei, né? Vocês estão vendo o slide, gente? Ou ainda não? Professor, o exercício de ontem, a Aline me falou aqui que a senhora pode fazer as perguntas para ela, que ela tá afiada. Gosto de gente assim, mas eu não gosto de aluno que fica jogando a culpa pro outro. Professora, os exercícios... Eu conheço, eu tinha professora, muitos amigos o assim, que exercício diziam, de professora, ontem, ela tá a Aline doida me falou pra aqui responder. que a senhora pode fazer as perguntas para ela, que ela tá afiada. Vocês estão vendo o slide, gente? Sim. Ai, ai. Beleza, gente, vamos dar continuidade, então, que a gente ainda vai fazer o exercício juntos, tá? Beleza. Radioproteção. O que vem a ser a radioproteção? Sim. Proteção radiológica ou a radioproteção é usado para, como a gente já sabe, fazer a proteção contra a radiação ionizante
e vai ter como objetivo aí prevenir ou reduzir ao máximo os danos causados pela radiação. Até porque, no caso aí, a intenção é mesmo jogar a radiação no paciente, não nele todo, claro, né? Mas lá na área com o tumor, e de uma forma ou de outra ele vai pegar a radiação secundária, né? Então, a proteção radiológica vai ser para minimizar ao máximo, tá bom, gente? Aí, nós temos a questão do que a radiação provoca, né? Os átomos, eles que afetam as moléculas, que podem afetar células, que vêm afetar os tecidos, que podem afetar órgãos, que vêm afetar o corpo inteiro. Então, tudo é uma escala do que vai acontecer, né? A radiação vai provocar a ionização dos átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos e do corpo em si, tá? Aí nós temos aí a questão das radiações, tá? As características de penetração das radiações ionizantes. Radiação alfa, beta e gama, onde a alfa é a mais fraquinha, ela para, né, na mão. A beta, ela atravessa a mão e para num plástico, e a gama é a mais forte, tá? Ela, entre as três, ela vai atravessar a mão, o plástico, o metal e o chumbo, tá bom? A radiação ionizante é aquela que para lá no chumbo, tá? Aí nós vamos para o que interessa de verdade aqui. Nós vamos falar sobre a classificação dos efeitos biológicos, tá? Os efeitos biológicos, eles podem ser classificados das seguintes formas: em efeito estocástico e determinístico, que é de acordo com a forma de resposta do corpo, tá? Imediato e tardio, que é relacionado com o tempo. Somático e genéticos, que são ou fatores hereditários, né? O que é estocástico e determinístico, tá? Os efeitos estocásticos são aqueles que têm a probabilidade de ocorrência proporcional à dose de radiação recebida, tá? Não tem existência de um limiar. Isso significa que doses pequenas, abaixo dos limites estabelecidos por normas, podem induzir tais efeitos, tá? Esse é o efeito estocástico. Os efeitos determinísticos são causados por radiação total ou localizada de um tecido, tá? Como a gente está falando, é determinístico, em determinado local, gerando um grau de morte celular não compensado pela reposição ou reparo do nosso corpo, né? Com prejuízos detectados no funcionamento do tecido ou órgão. Beleza? Deu para entender? Efeito estocástico é aquela que tem a probabilidade de ocorrência quanto à dose de radiação recebida, tá? O determinístico, ele é causado por irradiação total localizada em um tecido, onde vai ocorrer a morte, um grau de morte celular que o meu corpo não vai poder repor, tá bom? Existe um limiar de dose abaixo do qual a perda de células é insuficiente para prejudicar o tecido ou órgão de modo detectável. Isso significa que os efeitos determinísticos, eles são produzidos por doses elevadas, acima do limiar, tá? Onde a gravidade do dano, ele vai aumentar conforme a dose aplicada. Aí nós vamos para os efeitos imediatos e os tardios. Imediatos, gente, isso aí é o mais fácil de entender. Imediato é que assim que causa, você vai ter os efeitos assim que você recebe a dose. E os tardios é aquele que passam alguns anos, alguns meses, algum tempo, aí é que você vai ter as consequências, tá? E os somáticos e genéticos, tá? Efeitos somáticos são aqueles que surgem apenas na pessoa que sofreu a exposição à radiação, não afetando futuras gerações, tá? Os filhos, os netos. A gravidade desses efeitos depende basicamente da dose recebida e da região que foi atingida. Exemplos desses efeitos somáticos incluem queimaduras, vômito, cefaleia, que é dor de cabeça. Onde vocês virem falando sobre cefaleia, é dor de cabeça, tá? Diarreia, infecção, anemia, em casos mais graves, mutação do DNA, tá? Morte celular, câncer, tá bom? São os efeitos somáticos. Ele vai afetar somente aquele indivíduo que sofreu o dano, tá?
tá? Os efeitos hereditários, o nome já tá dizendo, tá? Ou os efeitos genéticos são resultados de danos em células de órgãos reprodutores e atingem os descendentes da pessoa que sofreu aquela irradiação, tá? Elas incluem as mutações celulares. Os efeitos somáticos, eles vão se classificar aí em imediatos ou tardios também, tá? Quando os efeitos biológicos surgem em alguns dias após a exposição, eles são chamados dos imediatos, que foi o que eu falei para vocês. A síndrome aguda de radiação é um desses efeitos, tá? Quando a exposição do corpo inteiro a doses elevadas de radiação, vários tecidos e órgãos são danificados. Eles podem causar uma reação aguda, tá? Esses sintomas de reações agudas são náusea, vômito, fadiga, perda de apetite, tá bom? Tudo isso são aqueles efeitos colaterais lá que a gente falou, tá? Que a radiação pode causar. Por outro lado, existem efeitos que surgem apenas meses ou anos depois dessa radiação, tá? Que é o que a gente chama de efeitos tardios. Esse efeito tardio de maior importância que a gente conhece são os cânceres, né? Aí, nós vamos para os princípios e fatores de proteção radiológica, tá? Que era o que vocês estavam vendo, eu acredito, na outra matéria. Que aí são esses 4 princípios que vocês têm que ter em mente. Se eu perguntar lá na prova para vocês citarem para mim quais são os efeitos biológicos, por exemplo, vocês vão falar lá: estocástico, determinístico, imediato e tardio, somático e genético, ou somático e hereditário. Se eu perguntar quais são os princípios de proteção radiológica, são esses aí, ó. Lembra que são princípios e fatores. Os fatores são tempo, distância e blindagem, e os princípios são justificação, otimização, limitação de dose e prevenção de acidentes, tá bom? Saibam diferenciar princípios de fatores. Nos princípios, nós temos a justificação, que é a exposição à radiação justificada, onde o meu benefício vai superar qualquer malefício à saúde, tá bom? A justificação como o nome já está dizendo, eu tenho uma justificativa de que a exposição à radiação, ela vai ter um benefício maior para mim do que qualquer malefício que ela for causar, tá? Aí é o princípio de justificação. O princípio de otimização, a proteção radiológica deve ser otimizada de uma forma que as doses mantenham-se tão baixa quanto razoavelmente execuíveis. O que isso quer dizer? No princípio de otimização, eu vou utilizar a radiação mais baixa que eu puder para fazer o meu trabalho, para destruir aquelas células sem afetar o meu paciente, sem afetar as células saudáveis, entenderam? É a mesma questão de quando a gente vai realizar radiografias lá no pronto-socorro, na UPA. A gente sempre tem que olhar para o paciente. Um paciente mais gordinho, por exemplo, né, que ela tem um tecido adiposo maior, lembra? Tecido adiposo, gordura. A radiação precisa ser um pouco mais forte para eu poder atravessar todo o tecido e chegar, né, do outro lado lá no filme. Então, para uma pessoa gordinha, a gente usa um KV e um MAS maior. Acho que vocês já estudaram sobre isso, KV e MAS. Me corrijam se eu estiver errada. Já estudamos. Beleza. Então, se a gente vai fazer para uma pessoa mais gordinha, uma radiografia, a gente usa um KV e um MAS maior, que é, tipo, potencializar, vamos dizer assim, a nossa radiografia, né? Para a imagem ficar boa, nítida. Estudamos. Se me chega um paciente bem magrinho, eu vou utilizar a mesma dose que eu utilizei num paciente que era 30 quilos maior? Não. A gente vai diminuir. Quando a gente diminui essa radiação que a gente vai utilizar, a gente está seguindo o princípio de otimização. Eu vou usar uma radiação tão baixa quanto razoavelmente eu possa usar para eu ter um bom resultado, entendeu? Para eu poder não prejudicar o meu paciente. Então, o princípio de justificação é aquele aonde a minha radiação ela vai ter um benefício maior do que qualquer malefício que eu possa causar à saúde do meu paciente. O princípio de otimização vai ser que eu vou usar doses que sejam tão baixas, né? E por isso que tá em negrito aí, que vocês utilizem do jeitinho que tá
tá? Eu vou utilizar doses tão baixas quanto razoavelmente execuíveis, que eu acabei de explicar para vocês, tá? Limitação de dose é eu obedecer os limites nacionais baseados em normas, né? Que nós temos as normas de limitação de dose. Então, quando a gente fala aí de limitação de dose, é eu obedecer às normas dessas limitações, tá? Eu não lembro a dose maior que a gente pode atingir, mas assim, é uma questão do nome que tá falando aí, limitação. Eu só posso ir até aquele limite, tá? Então, é um princípio. E a prevenção de acidentes, como a gente já pode entender aí pelo nome, é utilizar EPIs e EPCs, que vocês já estudaram também. Eu dei essa matéria na turma 17, enquanto eu dava mamografia para vocês, que é a questão dos equipamentos de proteção. Trabalho, né? Isso, que é a questão de equipamentos de proteção individual e coletivas, tá? Sempre aplicados ao conhecimento necessário para tomar proteções radiológicas na área em que eu estou fazendo, né? Tá bom? Então, professora, quais são os princípios de proteção radiológica? São 4: justificação, otimização, limitação de dose e prevenção de acidentes. Beleza? Bem facinho de entender. E aí nós temos os fatores. São duas coisas diferentes, gente. Princípio de proteção radiológica e fatores de proteção radiológica. Nos fatores, nós temos aí tempo, distância e blindagem. Isso mesmo. O tempo vai ser a redução do tempo de exposição à radiação ionizante, né? A distância, eu vou manter o meu paciente a maior distância possível da radiação para que ele não seja tão afetado, mas também uma distância adequada para que eu tenha um bom resultado, beleza? E a blindagem, né? Barreira utilizada com o intuito de limitação de exposição, onde a gente vai usar os EPIs ou os EPCs. Tá bom? Como quando a gente vai fazer uma radiografia de crânio, a gente coloca lá o avental de chumbo no paciente. Eu estou usando o fator de blindagem, tá? Eu estou protegendo ele com um equipamento de proteção individual. Entenderam aí que nós temos a diferença de princípios e fatores? Sim. Até que, mas Sim. a gente já estudou, professora. Professora, tem como a senhora voltar os princípios? Tem. São 4, né? Princípios. Isso, justificação, otimização, limitação de dose e prevenção de acidentes. Até que, Sim. mas Sim. a gente já estudou, professora. Professora, tem como a eu acho que foi o senhora Matheus, né? voltar Matheus os falou que já estudou princípios? sobre isso. São 4, né? Princípios. Isso. Estudamos isso em produção radiológica. Pois é, Só um minutinho. Os fatores também. pois é. Que é. Não, a gente só lembra só do TDB, né? Tempo, distância e blindagem. Né? Isso. Só que aí, gente, vocês têm que ver assim. Estudamos isso em produção nas radiológica. matérias Esses- de radiologia, princípios, a gente, os vocês vão fatores ter também. matérias de, Já vimos como é Que que eu posso é. dizer, de Não, exames a gente diferentes. só Por exemplo, lembra vocês só vão do ter a matéria TDB, de né? tomografia, Tempo, distância e a blindagem. matéria Né? de como é que é, meu Deus do céu? A matéria que eu tô dando agora, radioterapia, mamografia, raio-x, né, que são os posicionamentos básicos e resistências Ressonância principais, magnética também, né? e isso, ressonância magnética. Então, todas essas matérias são de exames diferentes, e todo exame a gente está estudando radiologia, radiação. Então, em todos eles, gente, a gente vai ver essa Ressonância questão de magnética proteção também, né? radiológica, porque todo mundo fala que a gente vai morrer cedo, não é? Todo mundo vive falando isso? Pois é o preconceito com o profissional da radiologia. Então, nós somos obrigados a toda matéria que a gente for estudar, praticamente, a gente fala sobre proteção, porque é muito importante, gente. Realmente, a gente tem que se prevenir e tem que saber sobre esses princípios e fatores que vai nos proteger e proteger o paciente. E, principalmente, a gente tem que usar isso pra nós, gente. Porque o paciente vai chegar lá no hospital, ele vai lá, faz um exame e vai embora. E você, profissional, você vai passar lá as suas 4 horas, 6 horas, quando você tirar plantão, né? Você vai estar lá atendendo todos os pacientes. Então, você precisa ter consciência de que você precisa sim se proteger. E então, toda a matéria a gente vai falar sobre proteção. E tem gente que ainda esquece.
mesmo na hora de estudar, falando em toda a matéria, falando, esquece. E não faz. Tá bom, gente? Aí, ó, nós temos a questão das siglas, tá? IOE, indivíduo ocupacionalmente exposto. Quem que são esses IOEs? É o que eu acabei de falar. Quem trabalha diretamente com a radiação, tá? Tem o limite de dose estabelecido pela CNEM e tem que fazer o uso do dosímetro. Nós, profissionais, precisamos fazer o uso do dosímetro. Quando vocês forem fazer estágio, vocês vão ter, cada um vai ter o seu dosímetro. E esse dosímetro, gente, vai servir para que todo final do mês a gente manda o dosímetro e aí é medido se você alcançou esse limite de dose que é estabelecido pela CNEM, tá? Se você alcançou esse limite, significa que você recebeu radiação até o máximo que você poderia receber. E aí você é afastado. Entenderam? Passa um tempinho e aí é que você volta para realizar o seu trabalho novamente. Com todo... Oi. Continua ganhando, né? Só passado assim, né? Tá com o microfone ligado e às vezes tá fazendo barulho. Quem? Eu acho que é alguém com ventilador. Professora, Continua ganhando, né? Só passado assim, Beleza, né? gente, vamos dar tá com o continuidade microfone aqui. ligado e às vezes tá... Aí nós temos o Tá fazendo público. barulho. Gente, eu esqueci. Sou eu, Gustavo. Eu me empolgo ouvindo a professora, esqueci. Sem problema, Adriana. Tá com... Aí nós o temos o ventilado. público, tá? Que são todas aquelas pessoas. O público não é só as pessoas que estão acompanhando, que estão passando lá fora do hospital, não. Desculpa, gente, São eu todas as pessoas esqueci. que Eu me não empolgo trabalham ouvindo a com professora, esqueci. radiação, inclusive os outros funcionários, tá? Quais são os cuidados? Não circular na sala de tratamento enquanto houver pacientes, tá? E tem um limite de dose estabelecido pela CNEM também, que é menor que o limite do indivíduo ocupacionalmente exposto, tá? Então, aí, qual é a diferença do IOE para o público? IOE é o indivíduo que trabalha diretamente com a radiação, né? A sigla, o significado é indivíduo ocupacionalmente exposto. E o público são todas as pessoas que não trabalham com radiação, inclusive os funcionários, tá bom? Aí nós temos a questão da proteção radiológica, além daqueles EPIs, nós temos as luzes de identificação, que também são considerados como proteção radiológica. Quando a luz está verdinha, é porque não está havendo radiação, não está sendo emitida radiação e que o acesso está livre, né? Todo mundo já conhece sobre isso. Luzinha vermelha, acesso restrito, tá? Está tendo exame na sala, está tendo tratamento, não pode entrar, porque senão você vai receber radiação, tá? Proteção radiológica. Aí nós temos a imagenzinha da sala de radioterapia, tá? Nós temos ali a mesa de comando, tá vendo? Essa questão da largura aí é tudo parede blindada, tá, gente? Então é tudo muito reforçado, teto, as paredes, tudo são bem blindados, até o terreno vizinho, tá? Tem que estar numa distância bem afastada. Até tem uma antessala, dá para vocês verem no número 2 aí, ó. É a antessala, essa parede que tem na frente do número 2 aí, tá protegendo também para que a radiação não venha a sair, né? E para pro lado da sala de comando ali, tá? Então é tudo bem protegido, tem antessala na sala de tratamento, tá? Tudo por conta da radiação. Aí vem a questão dos acidentes, tá? Porque nós estamos falando de proteção radiológica. O primeiro acidente que nós temos aí, nós temos o acidente da Polônia, tá? Em 2001, aconteceu em fevereiro de 2001. 5 pacientes foram submetidos a uma superexposição durante a radioterapia, né? E o acidente ocorreu quando teve uma queda de energia. E aí, quando voltou a energia, o aparelho desregulou, né? E aí eles foram submetidos a uma superexposição e aí tiveram sequelas graves, tá? Acidente de Polônia. O acidente com fontes radioativas no Brasil, tá? O maior acidente radioativo
que aconteceu no Brasil, em Goiânia, em 1987, que todo mundo já sabe que vão assistir por conta dessa nossa aula de hoje. Nós vamos assistir o documentário, né? Onde uma cápsula contendo césio-137 foi encontrada numa clínica de radioterapia abandonada. E o cara curioso lá, o catador, levou para casa e saiu espalhando, levou dentro do ônibus, passou para os vizinhos, espalhou em cima da cama para a mulher, para fazer um negócio romântico, né? E acabou aí prejudicando todo mundo, muita gente morreu, queimaduras por todas as partes, perdas de algumas partes do corpo também, né? Dedo, tá? E aí, um acidente na Argentina, em La Plata, tá? Em 1968, quando um soldador boliviano encontrou a fonte de césio-137, mais um aí que ficou encantado com a cor, né? Com o brilho da morte, que o pessoal fala nos documentários, que o césio-137 realmente é muito bonito. E aí, esse soldador viu, achou muito bonito, guardou nos bolsos do seu avental durante cerca de 18 horas enquanto ele trabalhava, tá? E aí esses foram resultados, queimaduras e amputação dos membros, tá bom? Tudo isso foram acidentes causados por conta da falta de proteção radiológica, gente. Se o pessoal da clínica de radioterapia, por exemplo, lá no acidente de Goiânia, não tivesse deixado para trás a cápsula contendo césio-137, tivesse cuidado com os rejeitos, né, radiológicos, tudo isso não teria acontecido, tá? Tudo questão de proteção. E essa foi a nossa aula de hoje. Né? Pois é. Infelizmente, né, essas pessoas que abandonaram isso não foram julgadas, né? Esse problema aí que exatamente. Sim, infelizmente, né? Infelizmente no Brasil. Infelizmente, exatamente. né? E aí todo mundo pagou essas pessoas que abandonaram isso não foram julgadas, né? Em Goiânia que são interditados, né? E o crime não foi, né? Aquele crime compensa, né? Infelizmente no Brasil. Né? E agora nós vamos para nossa lista de exercícios. Bem, professora, diga. Qual é o significado da sigla IOE? Indivíduo ocupacionalmente exposto. Professora, qual é o significado da sigla IOE? Já? E aí, ó, nós vamos para listinha de exercícios. Se vocês não tiverem aí, não tem problema, que eu tenho aqui, vou fazer a pergunta e vocês vão me responder. Vamos por, como é que vai ser? Vai ser por ordem alfabética. Tem pergunta para todo mundo, são 10 questões. Posso ser o primeiro, pode perguntar. Pode, arrasou. Vamos lá, então. Eu nem vi esse exercício, tive nem tempo. Tá, mas não tem nada não. Eu falei desde a primeira aula hoje, justamente por conta dessa lista de exercícios. Mas tá bem facinho. Posso ser o primeiro, pode perguntar. Primeira questão. Eu quero que você cite, Eu Márcio, nem pra vi nós, esse exercício. 3 fatos sobre o câncer. E aí, Márcio? Ele pode ser, né, excessivo ao sol, ele causa o câncer de pele. As doenças sexualmente transmissíveis, a DST, causa câncer. Né? Eu vou continuar aqui porque já tá terminando. Fumar também, né, pode causar o câncer. Né? Ele pode ser 90% dos cânceres, né, excessivo ao sol, ele causa o câncer de pele. As doenças sexualmente transmissíveis, a DST, causa câncer. Né? Eu vou continuar aqui porque já tá terminando. Quem vai responder a segunda fumar questão? também, Alguém? né, pode causar o câncer. Né, questão de 80 a 90% Alguém dos sabe cânceres que eu vou resultam ter de que fatores chamar. ambientais e as crianças respondem melhor ao tratamento, né? Vou chamar. Cadê o Se Matheus? ninguém se habilitar aí, pode falar que eu respondo. Não, eu quero que o Matheus responda. Matheus, cadê você? No momento estamos fora da área de cobertura. Se ninguém se habilitar Ai, aí, é um pode falar que eu palhaço respondo. mesmo. Bora, eu vou fazer a pergunta, você vai responder. Muito simples, muito fácil, tá?
No momento estamos Matheus, fora da área de que de cobertura. profissionais é Deixe composta a equipe multidisciplinar na radioterapia? Professora, pelo que a senhora apresentou pra gente, são 3, mas podem haver mais, que seria Tá, ok. o médico, o físico, o técnico ou o tecnólogo. Isso, Matheus. Me cite aí dois outros profissionais que também podem fazer parte aí. Professora, pelo que a senhora apresentou pra gente, são 3, mas podem haver mais, que seriam o médico, o físico, o técnico ou o tecnólogo. Esqueci o nome agora. Dosimetrista. Dosimetrista. Isso. Além deles, podem ter o vários outros profissionais, tá? fisioterapeuta Nutricionista, e o gente, muito importante, tá? Também. dosimetri- Psicólogo, muito, acho que é- muito, muito importante também o psicólogo, Esqueci tá? o nome agora. Então, assim, a equipe multidisciplinar é enorme, mas a gente foca aí nos 3 que a gente estuda, tá bom? Terceira questão, Sâmia vai responder pra gente, né, Ok. Sâmia? Cadê ela? Ela... Ave Maria, vim pegar no meu caderno agora. Sâmia, se não souber responder, não tem problema. A gente tá aqui testando os nossos conhecimentos para a hora da prova, tá bom? A pergunta é: qual é a função, qual seria a Ave sua Maria, vim função, pegar no meu Sâmia, se você caderno trabalhasse na radioterapia? Qual é a função do técnico? Ai, Jesus. Professora, eu sou nervosa, eu vou começar a rir. Quando eu tô nervosa, eu rio. Samir, ninguém tá te vendo, não. Ai, Jesus. Eu tô rindo aqui sozinha. Professora, eu sou nervosa, eu vou começar a rir. Quando eu tô nervosa, eu rio. Oxe, chuta aí, Samir, tem ninguém tá te não vendo, precisa não. ser igual tá no slide, não, tá? Ave Maria, mas eu tô rindo aqui sozinha. Sim, Eu tô falando Ah, professora, eu sei, mas não sei precisa responder. ler, pode falar sobre o que você entendeu que eu expliquei pra vocês, tá? Manusear o paciente, né? Ajudar o físico. Eu tô falando por cima, porque não tô lendo com a nada. dosagem da radiação, né? Isso. E a tatuagemzinha lá. É manusear o Viu paciente, como não é um bicho de né? 7 cabeças? Ajudar o Mas físico. para uma resposta mais completa, a gente com pode a, dizer com a que o dosagem técnico, né, da ele radiação, vai né? conferir o diagnóstico que o médico deu. Ele E a vai, a gente tatuagemzinha começa lá. tudo por etapas, né? Ele confere o diagnóstico, ele vai lá, ele explica para o paciente como que vai acontecer o tratamento, ele prepara a sala de tratamento, né? Ele vai participar lá do planejamento, né? Do paciente, para o tratamento do paciente, ele vai manter as marcas e tatuagens do paciente, né? Enquanto ele colaborava no planejamento, ele vai fazer aquelas marcas, aquelas tatuagens e vai manter elas também, tá? Participa da simulação e, além disso, de manusear o paciente, preparar a sala, acompanhar ele, ele vai observar as reações causadas no paciente durante o tratamento. Você não respondeu errado, tá, Sâmia? Tá certinho, mas aí você pode falar mais, tá bom? Incluir mais tarefas, que o técnico aí, no caso, ele tem mais tarefas do que essas que você falou, tá bom? Mas tá certinho. A quarta questão é bem de boa. Nós temos uma aluna que eu não sei se é entrando em um outro e-mail ou se é nova, né? Que eu acho que desde ontem, do começo da aula, que ela tá entrando. Aline Bellarmino. Tá ouvindo, Aline? Vocês sabem quem é a Aline Bellarmino? Sim. Ela estuda com a Cadê a Aline? Sim, professora, ela está ouvindo nitidamente a senhora. E por que que ela não me responde, gente? Sim. Eu acho que... Ela será que estuda a com a Aline Aline. deixou o Sim, negócio professora, ligado ela só está pra dizer que ela tá ouvindo na aula, gente, e nitidamente foi a comer um senhora. cachorro quente. Ah, ela disse que não tá conseguindo. Aline, é porque teu microfone tá mutado. Você... Professora. Ah, conseguiu.
Pode falar. Aline, você estava na matéria de mamografia? Não, Hum. não tava. Começou agora nessa matéria de agora, né? Oi, professora. Oi. Isso. Então, antes de fazer a pergunta, Aline, o que Pode você tá falar. achando da plataforma, das aulas? Você tá gostando, tá entendendo? Não, não tava. Tô sim, professora, eu tô entendendo. Ah, Tô que bom. gostando também. Oi. Que bom. Se tiver alguma dúvida, eu já falei pra todo mundo aqui é amigo, tá? Ninguém sabe mais do que ninguém. Às vezes eu posso ter dúvidas também, mas isso não significa Tô sim, que eu vá professora, eu tô deixar elas entendendo. pairando Tô no gostando ar, também. tá bom? Pode mandar mensagem, ligar, se tiver alguma dúvida, tá bom? Então responde. Aparece aí, Aline, pra gente ver como tá bonita. Sou linda. É a blogueira de sala, professora. É, Ela a blogueira. não. Adriana entrega todo mundo, Adriana, mãe. Aparece aí, Aline, pra gente ver Vamos lá como então, tá Aline, bonita. responde pra gente. Sou linda. O que é, qual é o É a conceito blogueira de de sala, radioterapia, professora. Ela é a blogueirinha. Isso, de radioterapia. Aline? Isso. Eu acredito que seja uma forma de tratar o câncer, Isso. um tratamento contra o câncer. Isso aí. Não deixa de ser isso. É, você só Conceito assim, de desmiuçou, radioterapia. né? Falou em poucas Eu palavras, mas acredito é isso que mesmo. seja tá? É uma forma de tratar o tratamento, câncer, mas aí você pode de um acrescentar tratamento nessa sua contra o resposta câncer. que é uma forma de tratamento que utiliza Eu a acredito que radiação sim. ionizante, tá bom? Porque também tem Tá bom. a quimio, porque temos também a quimioterapia, por exemplo, né? A quimioterapia também é para tratar o câncer, só que aí é através de medicamentos, tá? A radioterapia Tá. é o tratamento que utiliza a radiação Tá bom, ionizante, professora. tá bom? Mas é isso aí mesmo, a gente só acrescenta aí que é utilizada a radiação ionizante, né? E a sua ação é fazer com que essa radiação ionizante destrua ou impeça o crescimento de células mutadas, tá bom? De células doentes, vamos dizer assim, tá? Só acrescenta isso quando for responder que é um tratamento que utiliza radiação ionizante. Tá bom. Quinta questão. Adriana, que tu que gosta de falar, responde pra gente. Quais são os métodos de aplicação da radioterapia, Adriana? Tá bom. Ei, eu tava olhando aqui a resposta da Aline, eu confundi. O Quer quê? dizer que então que essa daqui é o que é radioterapia, né? Tu confundiu com o quê, mulher? Com os métodos. Ei, eu tava olhando aqui a resposta da Aline, Ali eu fica confundi. correndo pra Quer ver dizer que então o que essa daqui slide, a é apostila, o que em é vez radioterapia, né? de falar o que ela entendeu. Tu é boa de P, Adriana. Com os métodos. Mas você vai responder agora, mulher. Você viu, ó. Vamos pela ordem cronológica das coisas. A gente viu o que é o câncer, né? Pois que é o crescimento desordenado de células mutadas. Adoro. Eu A não gente sou viu o fim, não. que é a radioterapia, que é o tratamento que utiliza a radiação ionizante para destruir ou impedir o crescimento dessas células. E aí a gente vem com a pergunta: quais são os métodos de aplicação da radioterapia? Quais são? Bem facinho. Tô lembrada não. São dois métodos, Adriana. Peraí. Ela vai procurar. Márcio, vai lá e escreve. Tô lembrada Márcio, não. baixa aí pra mim. Sei não. São dois, Adriano. Mulher, eu acabei de dar aula sobre isso. Peraí. São dois métodos. Fala, Márcio. Peraí, Oi? Márcio, vai lá e escreve, Márcio, embaixo aí pra mim. Sei não. Isso. Teleterapia. São dois, né? Isso. Peraí, Isso. Pergunta, professora, por favor. Isso. Teleterapia. Ai, meu Deus. Pronto, Qual é o gente, método, é uma né? questão de você ir pela Os ordem métodos das de coisas. Vai aplicação pela da ordem. radioterapia. A gente sabe o que é câncer e a gente sabe o que São é a dois, né? radioterapia. A radioterapia Teleterapia é o tratamento que utiliza radiação e a ionizante para bracterapia. destruir Ah, as células essa cancerígenas, coisinha né? mesmo aí. Aí eu tenho... Pergunta 6 que eu sei. Erra 6 eu sei.
Então vai. Diz pra mim aí qual é a diferença entre a teleterapia e a braquiterapia, que são os dois métodos de aplicação da radioterapia. Fala. Então, tratamento de... Tá, pergunta 6 que eu sei, já a 6 eu sei. Teleterapia, como é que é o nome? Teleterapia. Teleterapia. É um tratamento externo. E o tratamento de Então, tratamento de braquiterapia teleterapia, Isso, foi bem, como é que é o nome? bem simples a resposta, mas é isso mesmo. Tá? Teleterapia. A teleterapia É um tratamento é a externo. radiação externa. E o tratamento né? de Onde a gente tem uma braquiterapia distância entre o equipamento é e a região interno. a ser tratada. Beleza? Aí, se quiser falar só isso, tá certo. Mas aí, então, teleterapia é a radiação externa, onde o tratamento vai ter uma distância entre o equipamento e a região onde vai ser tratado do paciente. E a braquiterapia Beleza. é o tratamento interno, né? Onde a radiação vai ser colocada diretamente na região do tumor, isso, na região a ser tratada ou diretamente no tumor. Então, teleterapia, tratamento externo, braquiterapia, tratamento interno, tá bom? Certinho. Questão 7. A Ana Paula Almeida está presente? Afetada. está. Ana Paula, cadê você? Ana Paula, responde pra gente aí a diferença entre o tratamento com feixe de elétron e o tratamento com feixe de Está. fóton. Te peguei, mulher. Não sabe? Eu falei na aula de hoje. Alguém sabe responder, gente? Eu respondo aqui. Então responde. Eu coloquei assim, ó. A diferença do tratamento com feixe de elétron é um tratamento mais superficial, com baixo poder de penetração. Isso. Já o tratamento com feixe de fótons é um tratamento mais profundo. Eu respondo aqui. Com alto poder de penetração. Eu coloquei assim, ó. Exatamente. A diferença Esse aí do tá tratamento com incluso feixe de elétron é um entre tratamento fonte, mais superficial, com qual baixo das poder de áreas aí, penetração. Já o tratamento do com feixe de equipamento, fótons o é um Márcio? tratamento mais São das profundo, fontes com alto poder de naturais ou das penetração. fontes artificiais? Não, o feixe de elétrons, né, que é Os fontes- dois, ó, porque os dois, o feixe de elétrons e o feixe de fótons, ele é realizado a partir do acelerador linear, né? Não, o E feixe o de elétrons, acelerador né, linear, ele que está é envolvido de aí fontes... como Peraí. fonte artificial, tá? Então a gente tem aí a fonte natural, o cobalto e o césio 137, e a fonte artificial, o acelerador linear. Aonde dentro do acelerador linear eu tenho esse tratamento através de feixe de elétrons, que é o tratamento mais superficial, e o feixe de fótons, que é o tratamento mais profundo, tá? O que é que eu complemento mais, então, essa resposta? Não precisa complementar, não precisa. O que você falou tá certo, é isso aí. Ah, tá. Eu só tô aproveitando pra fixar o assunto. Isso. Repete aí com O que é que eu complemento mais, então, essa resposta? É isso? Do tratamento com feixes de elétrons. É um tratamento mais superficial, com baixo poder de penetração. Fazendo diferenciação, né? Isso. Repete aí compassadamente, Márcio, por favor. Sobre o tratamento com feixes de elétrons. É um tratamento mais superficial, com baixo poder de penetração. É um tratamento mais profundo, né, com alto poder de penetração. Entendeu? Ok. Se quiser, eu repito. Isso aí. Aí nós vamos E para o oitava tratamento com feixes de questão. fótons é um tratamento mais Que eu profundo, quero né, com alto poder de que a penetração. Ana Paula Passos me responda. Ana Paula, esqueci de tu não. Paulinha. Cadê ela, meu Deus? Eu tô aí cantando. Ela não tá, alguém quer responder no lugar dela? Vocês estão
Paulinha. Vai, Adriana. Outra chance pra tu aí. Eu tô cantando. Não, professor, tô de boa, pode. Dê pra quem nunca deu, nunca respondeu. Vai, Adriana. Só a 8, aí a 9 e a 10 a gente dá pro Matheus. Que ele tá rindo de tu. Não, professora, tô de boa, pode. Dê pra quem nunca deu, nunca respondeu. Responda, professor, vai. Então vai. Lê só a pergunta pra mim. Quais as três formas... Tu é porreta, né, Márcio? Quais as três formas de classificação dos efeitos biológicos, Márcio? São 3. Vai lá, eu respondo, professor, vai. São dos efeitos biológicos. Lê só a pergunta pra mim. E determinísticos. Márcio, tu é porreta, né, Márcio? É uma forma de resposta. Márcio, Eu tenho os imediatos e tardios, eu tenho tempo, eu tenho os somáticos e genéticos. São 3 as formas de classificação dos efeitos biológicos. Exatamente. Que são os estocásticos. Esse aí, determinísticos, quando a gente tá entre que é parênteses, uma forma de resposta. Eu tenho os imediatos e tardios, eu tenho tempo, tá na eu tenho os apostila? somáticos e genéticos. São os hereditários Tá. de nível. Achei ainda não. Tá na Professor, isso aqui também tá na apostila, tá não, né? Só tá nos slides, né? Obrigado, Matheus. Questão 9. Achei ainda Quais não. os princípios de proteção radiológica? Tá na página Vai, 10, Matheus, Adriana. responde aí. Tu que tá bem pertinho na apostila. Obrigado, Matheus. Utilização, limitação de dose de prevenção. A justificação, a exposição a radiações justificada. Ou seja, onde o benefício gere... Professora, são 3. Justificação, Isso. 3 não, 4. Precisa não, só citar. Gente, A justificação, a exposição a deixa eu radiações frisar uma coisa aqui pra justificada. vocês, que vocês estão Ou pecando seja, um pouquinho. Onde o Existe uma benefício gere diferença qualquer entre malefício da citar saúde. e descrever, Falar mesmo tá? todo. Quando a gente diz assim, cite Tá, ok. os princípios de proteção radiológica, eu quero que você diga quais são eles. Somente. Que nem o Matheus fez agora. Ele citou justificação, otimização, limitação de dose e prevenção de acidentes. Se eu falar assim, descreva os princípios de proteção radiológica, aí, meu amor, pode preparar a caneta, que eu quero que você explique cada um deles, entendeu? Tá bem. Ah, então a 8, no caso, é só pra... só descrever também, que nem essa agora, né? Então, A 8 é só para citar. Eu falei quais as três formas. Eu não pedi pra descrever, pra explicar. Eu quero só que diga quais Tá, são então a elas. 8, no caso, é só pra... só descrever também, que nem essa agora, né? Estocásticos, Então, determinísticos, imediatos ou tardios e somáticos ou genéticos, tá? Então, Aí nós vamos pra a nona questão, foi essa que ele respondeu, né? Os princípios. Professora Ana Paula não tá entendendo, não. Ana, fala aí que você não tá entendendo. Passa aí o fio da meada que ela não tá entendendo. segura, minha. Não fica pra trás, não. A professora Eu Ana acho que Paula for não tá pegar a entendendo, apostila não. e também fica Ana, meio assim, fala aí pra que ficar você vendo não tá os slides, entendendo. fica ruim. Ah, entendi. Nem tem como. Tá. Segura, minha. Não fica pra trás, não. Gente, tá falhando. É porque eu acho que não foram pegar a apostila e também fica meio assim. É pra ficar vendo os slides, fica ruim. Alguma coisa. Nem tem como. Ah, entendi. Mas a gente já tá terminando a aula, amor. Vai ficar gravada. Se você quiser, eu posso mandar o link pra você, tá? Da voz, é porque não é porque eu não estou com slide, é porque Aí tá você pode falhando a assistir voz, de eu novo. alguma coisa. O finalzinho da aula, a gente falando sobre essas questões. Eu só não volto pra ti todas as questões, porque eu já tô quase em cima da hora pra começar a aula com a outra turma, tá bom? Mas aí eu posso mandar o link no grupo e vocês assistirem de novo a resolução da lista de exercícios, tá bom? Tem aula pra turma 17 hoje também, né? Tem. Hoje é a segunda aula deles. A gente vai fazer... Qual é a matéria que você tá fazendo, Érica? Como é que é, Matheus? Eu acho que tem aula pra turma 17 hoje também, né? Esse Matheus é gaiato, ó.
Tô gostando. Qual é a matéria que você tá fazendo, Érica? Érica. Oi. Qual é a matéria que Eu achei que era a nossa professora Fundamentos de exclusiva, não tô enfermagem gostando voltados de à dividir, radiologia. Não, sou egoísta. Bem simplesinho, bem. Vai roubar um cego, Matheus. Hoje a gente vai fazer uma aula prática Érica? online, gente. Qual é a matéria que tu tá passando pra eles? Acredita? Lavagem de mãos. Oxe. A gente já Ô, fez. saudade. Ô, saudade. Já fez a gente desenhar isso aí tudo. Desenhar? É. Como assim desenhar, gente? Isso é boa. Desenha cada passo. Lavar as mãos. Cada passo. Forma de lavar. Gente, lavou. A professora fez a gente Tá, eu desenhar queria isso que aí tivesse tudo. tendo aula presencial, que aí eu ia levar todo mundo pro É. laboratório, sujar a mão até dar uma dor debaixo das unhas pra poder limpar. Desenha Forma cada de passo. lavar as mãos. Cada passo. Forma de lavar. Cada passo que Ai, lava ai, as tá. mãos. Nona questão, gente. Não, nona já foi, né? Os princípios de proteção. A última, 10ª questão. O que é volume irradiado? Peraí, Oi. qual é a nona, o Matheus? Inteligente? É a justificação? Otimização, limitação de dose e prevenção de efeito. Na 10ª. Obrigada, amor. E a última? Peraí, Responde pra gente, Márcio. O que é volume Qual é irradiado? a nona, o Matheus? Inteligente? É a justificação? Volume irradiado Justificação, é um volume de otimização, tecido. limitação de Essa é uma dose e prevenção de considerada efeito. significativa Obrigada, em amor. relação à tolerância dos tecidos normais. Esse Isso. volume ele depende da técnica de tratamento a ser utilizado. O volume irradiado é É um isso volume de aí. tecido que recebe uma dose Alguma dúvida, considerada gente? Se ficarem com significativa dúvida, pode em mandar relação à mensagem, tolerância tá? dos tecidos Essa normais. lista de exercícios não precisa me Esse mandar ela volume depende resolvida, da tá técnica bom? de tratamento a ser utilizado. Guarda ela aí, que caso você precise de algum pontinho extra, ela vai cobrir aí a nota que você estiver precisando, tá bom? Lembrando que segunda-feira não teremos aula na plataforma, é o dia de vocês assistirem um documentário. Na segunda-feira de manhã eu mando o link do documentário pra vocês, tá? E aí vocês vão fazer a resenha pra mim e entregar pelo menos até o dia que eu enviar a prova pra vocês, tá bom? Tá, e essa outra, eu recebi ontem 2 apostilas. Essa que é do slide, essa outra é pra fazer o quê? Isso é um artigo, né? Não a outra. Eu acho que é pra fazer o quê? O artigo é pra fazer uma resenha, Tá, só que não é agora, calma. eu recebi ontem 2 É porque apostilas. fica tudo Essa- arquivadinho lá. essa que é Quando for pra do fazer, eu slide, aviso essa pra outra é fazer vocês, o quê? tá bom? Márcio, Oi? Eu acho que é pra fazer o quê? É o artigo, professora. Onde é que tá 10? 10? A 10? Tá. Vamos lá. Tá em qual página? Aí ele tá no terceiro. Márcio, Oi? E na apostila? fala aí de novo essa 10. Onde é que tá 10? 10? Mas eu te falo. 10? Se quiser, pode. Fala aí. Vamos lá. O volume Tá em qual irradiado. página? Aí ele tá no terceiro slide. E na Ah, apostila? Maria, não Que tem slide recebe não. uma dose. É porque ela colocou no grupo. Mas eu te falo. Se quiser, pode. Fala aí. Tá, vai lá, o volume irradiado é o volume de tecido que recebe uma dose significativa. Calma. Tá, o volume irradiado é um volume de tecido que recebe uma dose considerada Gente, vocês estão ouvindo? Sim. significativa. Tô me sentindo a Érica agora. Vai. Adoro. Em relação à tolerância. Gente, vocês estão me ouvindo? Tô me sentindo a Érica agora. Tolerar. Em relação à tolerância dos tecidos normais. Em relação à Até aí tolerância. já serve, Márcio, tá? Vai, professor. Tolerar. Em relação à Então, gente, tolerância. é isso. Fechou. Boa Tolerância dos noite. tecidos normais. Segunda. Se Márcio tá Obrigada. me imitando, Márcio. Tá aí mesmo. Então fechou. Obrigado, professor. Bom, galera, vocês entenderam? Eu vou direitinho? tirar um ponto de quem ficar me remedando.
Qualquer dúvida pode falar comigo no. Se lascou, hein? Qualquer dúvida pode falar comigo no privado. Tá bom, gente? Eu vou já Boa pro noite. privado falar contigo. Minha avó que fala assim. Em vez de imitar, ela fala remedar. Gente, boa noite. Segunda-feira eu entro em contato com vocês pra mandar o link do documentário, tá? Isso é